Quando você pensa em iOS, o único nome que vem na sua mente é o iPhone, não tem como ser diferente. Porém, quando você pensa em Android, pode vir Samsung, pode vir Motorola, pode vir Xiaomi e muitas outras, dezenas de outras empresas que estão disponíveis aí no mercado com o sistema Android. O que muitos esquecem é que o Google é a empresa por trás do Android. E sim, o Google tem sua própria linha de smartphone, o Google Pixel. Isso não é muito divulgado aqui no Brasil porque o Google Pixel não tem um suporte oficial, ele não é vendido oficialmente aqui. E sinceramente, eu não entendo o motivo dessa decisão. Porque 81% dos brasileiros utilizam um aparelho Android. Já na Alemanha, por exemplo, onde eu comprei esse Google Pixel 7 Pro, a porcentagem é de 61%. Tudo bem que o preço pode ser um fator determinante. A versão do Pixel 7 Pro com 256 GB de armazenamento tem o preço tabelado de $999, enquanto a versão padrão do Pixel 7 com 128 GB custa $599. São valores elevados, mas compatíveis com outros smartphones de ponta, levando em consideração o mercado estrangeiro. Agora, e se um brasileiro tivesse a oportunidade de comprar esse aparelho fora do país ou importar ele? Será que vale a pena? Eu já te adianto que não. É isso, pode fechar o vídeo. Mas não fecha ainda, porque eu gostaria muito que você assistisse até o final por conta da retenção. Então eu vou te explicar os motivos ao longo desse vídeo. Por ser do próprio Google, tudo nesse smartphone aqui é desenhado para extrair o melhor do Android. Até mesmo o seu chipset, o Tensor G2, é exclusivo da linha Pixel, apesar de ser fabricado pela Samsung. Ele não é o mais potente em força bruta, mas eu diria que ele é um dos mais inteligentes atualmente. Porque a ideia do Google com o Tensor é ter um processador otimizado para inteligência artificial. Então ele tem uma área ali do processador que é focado apenas nisso. Ele tem algumas capacidades exclusivas, como reconhecimento de fala quase que perfeito, a ponto de conseguir destacar quando duas pessoas diferentes estão falando. E a captação é muito boa, então se você coloca ele no bolso, ele vai conseguir entender o que você está falando quase que com perfeição, colocar acentuação dependendo da sua entonação, vírgula e etc. É simplesmente incrível. Uma outra função do Pixel 7 que eu achei interessante de comentar aqui é que quando você liga para um sistema automatizado, por exemplo, você vai ligar para sua operadora de cartão de crédito, e aí eles falam, tecle 1 para que você acesse o menu X ou Y. Ao invés de você ter que esperar todas as opções serem faladas, o Google Pixel 7 consegue antecipar, aparece na tela e ele te fala qual número vai te levar para o próximo menu. A questão é que muitas das funções do Pixel 7, inclusive as que eu citei, não estão disponíveis em português. E isso já é uma grande desvantagem para mim, porque eu não ia conseguir aproveitar todas as funções do aparelho a menos que eu interagisse com ele apenas em inglês. Ainda assim, tem outros recursos interessantes que podem ser usados e não dependem, não estão atrelados ao idioma necessariamente, como o processamento de imagens. Ele pode, inclusive, melhorar fotos borradas por meio de inteligência artificial. E o resultado não é perfeito, só que é impressionante, não deixa de ser impressionante. Por falar de processamento de imagem, vamos falar das câmeras, né? O Pixel 7 possui 3 câmeras traseiras. Uma principal de 50 megapixels com 1.9 de abertura, uma de zoom com 48 megapixels e 3.5 de abertura e uma ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2. A câmera frontal tem 10 megapixels e abertura de 2.2 também. E lembrando que megapixel não é sinônimo de qualidade. E um detalhe interessante sobre a câmera de telefoto, a câmera de zoom, é que ela tem um zoom ótico de 5 vezes, tá? E se você quiser fazer o zoom digital, que é aquele zoom onde basicamente ele expande a imagem, você consegue chegar em 30x, mas obviamente a qualidade vai cair drasticamente. E mantenha em mente essa questão do zoom ótico, porque ele vai voltar a aparecer logo logo. Porque a gente vai começar a falar de vídeos. E vídeo é uma área onde o Pixel 7 pode melhorar, apesar de que teve muitos avanços em relação ao Pixel 6. Porém, em ambientes pouco iluminados, os vídeos continuam mais escuros e granulados comparado aos concorrentes. E se você for tentar dar um zoom enquanto você está gravando, você consegue ver o clipping bem forte na hora que você muda da câmera normal para a câmera de telefoto. Em defesa do Google, isso não é uma exclusividade deles e acontece em praticamente todos os aparelhos, tá? Ele também grava em 4K a 60 FPS, o que é mais do que o necessário para mim, vamos combinar, né? Então, no quesito vídeos, eu ainda achei meio meh, mas em relação a fotos eu achei excelente, achei muito bom. E eu sei, quando você fala em foto,
você pensa logo em iPhone, porque tem um mito, que não é bem mito, né? De que as câmeras do iPhone são imbatíveis. E de fato, elas são muito boas, elas são incríveis. Mas a diferença para concorrentes de ponta, como a própria Samsung, é mínima. A Asus mesmo tem uma câmera absurda no Zenfone, que é pouco citada, porque a gente já colocou na cabeça que a câmera do iPhone é a melhor do mundo e dane-se, e não é bem assim. Agora vamos falar de desempenho, porque o desempenho do Pixel 7 é ótimo. Apesar do processador não ser top de linha, ele tá ali, ele tá acima da média. Ele também possui uma tela de OLED com taxa de atualização de 120 Hz, o que torna ele muito bom para jogos. Segundo a fabricante, o Google Pixel 7 Pro tem uma tela protegida por Gorilla Glass Victus. Contudo, apareceu um arranhão na minha tela e eu fiquei muito triste com esse arranhão, porque a gente utiliza esse aparelho em ambiente controlado. Bem que eu analisei ele, então talvez eu tenha colocado no bolso com alguma chave, isso aconteceu, mas eu acho muito difícil e foi apenas um único arranhão. E é um puta de um arranhão. Mas tudo bem, a tela continua sendo incrível. Inclusive o lance dela ter 120 Hz de frequência deixa tudo muito fluido. Quando você está rolando rede social, scrollando algum texto, você não percebe nenhum tipo de travada, o que também tem a ver com o sistema operacional. Porque para pensar, se o Google é dono do Android, faz o Android e o Pixel 7 Pro é do Google, é óbvio que o sistema operacional vai ser todo otimizado para ele. Tem alguns bugs? Tem, mas ainda assim é muito fluido, é muito bonito, é clean, é rápido. Até mesmo na hora de desbloquear o aparelho, ele tem desbloqueio facial, mas utiliza a câmera, e tem o desbloqueio por impressão digital que fica na tela. Agora vamos falar um pouquinho do design. Eu sei que geralmente eu começo falando sobre design, mas eu quis deixar ele para o final, porque o design do Pixel 7 é peculiar. Essa faixa, esse quebra-molas, ele não me agrada visualmente, ou pelo menos ele não me agradava. Com o tempo você meio que se acostuma e começa a achar bonito. Só que assim, ergonomicamente falando, essa faixa daqui é muito boa, porque você tem um grip maior. O aparelho é todo de vidro, né? Então ele escorrega mais. Eu sei, muita gente usa capinha. Eu prefiro não usar capinha no celular, eu acho que tira a beleza dele, e por isso que o meu telefone está todo ferrado. Ele é todo de vidro, com exceção da faixa, que é coberto por uma espécie de alumínio, assim como a lateral, o que é diferente da linha do Google Pixel 6, porque o Google Pixel 6, o bump também era de vidro, e eu achava que destacava ainda mais, porque parecia que era só uma linha pretona aqui, sabe? Agora você meio que consegue ver as câmeras e o flash. Não sei, tirou um pouco da magia, eu acho que isso também me incomodou. O armazenamento dele não é expansível, ou seja, nada de cartão micro SD, isso é uma realidade que já passou, meu amigo. Infelizmente, esses tempos não voltam mais. E uma coisa importante é que a bateria dele é de 5.000 mAh. Isso, somado ao sistema bem otimizado do Android, faz com que ela dure quase 2 dias ali. E óbvio, se você precisar de mais tempo de bateria por algum motivo, você pode diminuir a resolução da tela do Quad HD para o Full HD, e você também pode baixar a frequência, a taxa de atualização da tela. Então vamos lá, se você parar para pensar, o Google Pixel 7 Pro é um smartphone muito bom. Na verdade, eu diria que excelente, especialmente considerando, isso eu deixei de fora, que as novidades do Android chegam primeiro nele. Então, essa questão de reconhecimento de fala e pós-processamento de imagem, isso pode ser introduzido em Androids futuros, em versões do Android futuro. Mas sempre que sai uma atualização para o Android, o primeiro aparelho que recebe essa atualização são os aparelhos da linha Pixel. Na minha opinião, acho que é meio como se o Google Pixel 7 Pro fosse um laboratório para o Android e os consumidores são cobaias, cientistas. Qual seria a melhor palavra? Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu gosto. Mesmo que apresente bug, eu gosto de testar novidades. O meu iPhone, por exemplo, ele usa uma versão beta do iOS 17, porque eu gosto de fazer testes. Mas ainda assim, o grande defeito do Google Pixel 7 Pro é que ele não tem o suporte aqui no Brasil. A gente não tem suporte nenhum para nada da linha Pixel. E, gente, sério, o vídeo não ser incrível, levando em consideração que o Google é dono do YouTube, isso me assusta muito, tá? Eu não consigo entender. E o outro ponto é que o Google tem muitos serviços que são oferecidos no Brasil. Basicamente, todos os serviços do Google que tem mundo afora
tá no Brasil. Por que não tem o smartphone? Por que não tem a linha Pixel? E nem vem me falar que a questão de que, não venderia tanto. Porque o Google Pixel 7, ele não vende muito. De novo, ele é um laboratório. Ele é uma ferramenta de benchmark do Google, na minha opinião, tá? E o pior, não é só smartphone. A linha Pixel tem earbuds. Esse aqui, inclusive, já é o segundo, tá? O Pixel Buds Pro, que eu vou fazer um vídeo a respeito disso. Um smartwatch, que eu também vou fazer um outro vídeo. E o Google Pixel Tab, que aí já é demais. Aí chega de gastar dinheiro em coisas que eu não vou conseguir usar. E todos esses produtos têm suas qualidades. Poderiam ser muito úteis. Mas sem o suporte adequado ao nosso idioma, ao nosso país, eu não vejo razão para continuar analisando a linha Pixel no futuro. A não ser que o Google mude esse cenário. Porque, cara, o Brasil tem público. O Brasil ama tecnologia. E eu tenho certeza que com os meios de marketing que o Google tem, de novo, ele é dono do YouTube. Ele é dono do Google! O Google é dono do Google! Ele conseguiria emplacar a linha Pixel aqui. É uma pena. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal e um beijo.